Certo? Boa. Certo? Boa. Olá você que está estudando para o vestibular, está estudando para concurso, está estudando também no ensino médio. No vídeo de hoje, eu trouxe o Ian, que estava presente nos nossos vídeos anteriores com relação à radioatividade, e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem sobre radioatividade e tempo de meia-vida. O Ian vai resolver a parte matemática, o Ian vai fazer toda a parte do arcabouço de resolução matemática, então ele vai relembrar alguns conceitos importantes com relação à exponencial e com relação à função logaritmo. Então essa questão envolve essa parte. E no final do vídeo eu vou resolver da maneira química um pouco mais rápida, Lembrando que, como era uma questão do Enem, calcula-se cerca de 3 minutos por questão. Então acaba para você tentar economizar um tempo de resolução. No final desse vídeo nós vamos mostrar de uma maneira mais rápida, usando os conhecimentos de química a partir de uma brecha também da questão, certo? Então, deixo a palavra com o Ian e espero que gostem do vídeo de hoje. Valeu, Gustavo. Olá a todos. Então, só reforçando, a gente vai resolver a mesma questão, mas mostrar para vocês o potencial que é você ter domínio em diferentes áreas e você conseguir transitar e escolher a maneira mais fácil e mais eficiente para você na hora da prova. Beleza? Ótimo. Então, vamos começar aqui. Só, antes de mais nada, fazer uma errata, tá? Na parte 2 do nosso vídeo de radioatividade, o gráfico que eu coloquei ali, inclusive vocês vão ter acesso aos slides, então a correção também está feita nos slides, tá? Então, no minuto especificado aí, eu botei um gráfico e os valores do eixo Y estavam equivocados, tá? Eles deveriam ter sido multiplicados por um valor de 30, tá? Então, eu botei um gráfico que eu tinha feito antes. Mas vocês vão ver o mesmo comportamento exponencial, tá? Os mesmos comentários sobre você ter um crescimento cada vez maior para os mesmos intervalos. Por exemplo, se você for ver entre o 3 e o 4, você sobe uma distância de 2.400 unidades aí no eixo Y, né? Já do 4 para o 5, você sobe o dobro disso. Do 5 para o 6, você sobe o dobro do dobro, e assim por diante, beleza? Então, os mesmos comentários continuam valendo, só fazendo essa ressalva que no eixo Y os valores estavam errados, beleza? Então, muito bom. Vamos ao exercício de hoje então, Gustavo? Você quer ler esse pra gente, o enunciado? Vamos sim. Só lembrando, o Ian comentou com relação ao link dos slides, O link dos slides estão disponibilizados na descrição desse vídeo, certo? Então, em todo o nosso vídeo que utilizamos slides, a descrição está presente, na descrição está presente o link para você depois acessar tranquilamente e tentar resolver ou tirar alguma dúvida ou ter uma consulta rápida, inclusive da resolução que o Ian vai mostrar daqui a pouco. Então, e os comentários também, para tirar qualquer dúvida, né? Exatamente. Lá para o vídeo. Então, vamos à resolução dessa questão. Essa questão foi do Enem de 2013, questão 166. Então, percebam que ela é uma questão mais do fundo da prova. Na época, a matemática ficava na parte final da prova. Então, era uma questão da matemática, não era uma questão especificamente de química. Então, por isso que ela acaba envolvendo logaritmo e exponencial, certo? Mas vamos lá. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil. E, na realidade, também um dos maiores em área urbana do mundo. Nós, inclusive, estamos combinando com o Lucas uma data para a gente gravar a parte 4 de radioatividade. Essa parte 4 nós vamos abarcar alguns acidentes radiológicos, radioativos, ao longo da breve história da radioatividade no mundo, coisa de 100 e poucos anos. Então, nós vamos comentar alguns desses acidentes, então aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, continuando aqui a leitura, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. Dá uma dica boa aí, viu, nessa parte da questão. A meia-vida do césio-137 é 30 anos, e a quantidade restante da massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão O m de t igual a vezes 2,7 elevado a k vezes t, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Considere 0,3 como uma aproximação para log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137
se reduza a 10% da quantidade inicial. Então, reparem as alternativas na letra A, 27, B, 36, C, 50, D, 54 e 100. Então, reparem que essas alternativas elas estão distantes entre si. Isso vai facilitar na segunda parte do vídeo quando nós formos resolver de uma maneira um pouco mais rápida. Mas agora eu vou deixar a palavra para o Ian, que o Ian vai resolver essa questão da maneira matemática e vocês vão relembrar vários conceitos interessantes de logaritmo. Perfeito. Então aqui eu só copiei a expressão, tá? Então lembrando, esse M representa a massa do césio radioativo ao longo do tempo, né? O A é uma constante que ele já diz ser o valor inicial da massa, mas eu vou justificar aqui novamente o porquê disso, tá? E o K é um valor negativo, tá bom? Justamente porque, como a gente viu no vídeo na parte 2, o K ser um valor positivo faz com que essa expressão 2,7 elevado a K seja uma constante positiva e você tem um crescimento exponencial. Como ela é negativa, você vai ter um decrescimento, que é isso que a gente está vendo. A massa, a quantidade de elemento radioativo, tende a diminuir com o passar do tempo, tá? Então, só para justificar por que esse A é o valor inicial, tá? Então, se você for olhar do jeito que eu botei a expressão lá, estava A vezes B elevado a T, por exemplo, na parte 2, tudo bem? E eu justifiquei que o A era o valor inicial. Por que isso? Porque o valor inicial representa quando T é igual a zero. Se T é igual a zero e a gente substituir ali na expressão, vai aparecer K vezes T, ou K vezes zero, certo? Que é zero. Então, M de zero vai ser quem? A vezes alguma coisa elevada a zero. Mas a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero é 1, e, portanto, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Beleza? Então, de fato, o M de zero, a massa no instante inicial, é o próprio valor A. Tudo bem? Então, agora a gente vai usar outra informação que ele deu, que é a questão da meia-vida. O que é a meia-vida de um elemento radioativo? É o tempo que demora, certo? Para que a quantidade de massa caia pela metade. Então, se a massa inicial era de A, então significa que a massa após uma meia-vida, que são os 30 anos ditos no enunciado, então a gente vai ver o quê? Metade dessa massa inicial. Então, A sobre 2. Beleza? E o que significa isso aqui? Isso aqui é a expressão para quando T é igual a 30, a expressão da massa radioativa, tudo bem? A massa do elemento radioativo em questão. Então, A vezes 2 elevado a 7 elevado a K vezes 30 vai ser exatamente essa expressão. Isso vai ser igual a metade do A, metade da massa inicial. A gente pode dividir os dois lados por A, tudo bem? E a gente fica, então, o lado esquerdo vai ficar 1 sobre 2 e o lado direito vai ficar só esse outro lado aqui, o 2,7 vezes K elevado a 30. Parênteses. Claro, por favor. Um parênteses, na verdade, divertido, né? Quando a gente faz essas operações de cancelar, né, termos e tal, zeros também, eu estou usando um certo trocadilho, que eu chamo de teorema do Twitter. Sai cancelando geral ali. Esse cancelamento aqui eu acho que os matemáticos não vão se acanhar, não. Então, usem à vontade. Esse cancelamento está liberado aí. Os outros a gente tem que discutir para ser um pouco mais inclusivo, né? Exatamente. Para chamar nossos aliados, né? Beleza, ótimo, ótimo. Teorema de Twitter aí. Então, a gente vai ter o quê? Do lado esquerdo, 1 meio, eu posso escrever como 2 elevado a menos 1, certo? 1 meio é o inverso do 2. E aqui eu só reescrevi essa expressão. Mas para lembrar para vocês que o quê? Quando eu tenho uma multiplicação no expoente, então eu tenho K vezes 30, eu posso escrever como sendo a base, o 2,7, elevado a 1, elevado a outro. Porque quando a gente tem uma potência elevada a outra, mantém-se a base e multiplica os expoentes. Beleza? Então essas duas linhas aqui mostram o mesmo jeito de escrever a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Quando a gente tem uma coisa ao quadrado e a gente quer desfazer, a gente tira a raiz quadrada. Quando a gente tem um cubo, para desfazer a gente tira a raiz cúbica. Então se eu tenho a potência de 30, para desfazer eu teria que tirar a raiz 30ésima, vamos dizer assim, certo? O equivalente seria elevar a 1 sobre 30. Porque se eu elevo a 1 sobre 30 daqui, eu teria 2 elevado a menos 1 elevado a 1 sobre 30, multiplico os expoentes. Por isso que ficou esse resultado. Beleza? E 30 vezes 1 sobre 30, que estaria aqui, seria 1. Né? É justamente isso que a gente está fazendo. A gente está desfazendo essa potência de 30 aqui. Beleza? Ótimo. Então, essa expressão 2,7 elevado a K é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 30. Onde tiver isso aqui, eu posso substituir por esse valor aqui, um pouco mais palpável. Beleza? Então, ele pergunta, em qual instante, quanto tempo levará para que a massa inicial seja 10%, para que você tenha a massa igual a 10% da massa inicial. Beleza? Então, você quer o T, qual o valor de T para ter 10% de M0? 10% é a mesma coisa que 0,1, certo?
E o M0, a massa inicial, a gente já discutiu que é A. Então, você quer descobrir para qual T que eu jogo na expressão aqui da massa, eu obtenho 0,1 vezes A. Então, vamos lá. No lugar de Tzinho aqui, eu vou botar esse instante T, Tzão, T verde aí, no caso, só para diferenciar. Beleza? Então, você quer descobrir para qual T essa igualdade se verifica. Beleza? Novamente, vamos ao teorema de Twitter aqui, cancelar os As, então. Beleza? Então, a gente fica com 0,1 do lado esquerdo. E aqui do lado direito, a gente vai ter o 2,7 elevado a kt. Certo? O A cancelou, sobra isso aqui. Para o lado esquerdo, observa que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, ou 10 elevado a menos 1. São jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. Beleza? Do lado direito, eu vou usar aquele mesmo argumento que eu usei aqui. Ó. Quando eu tenho uma potência elevada a outra, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, escrever 2,7 elevado a kt é a mesma coisa que escrever 2,7 elevado a k elevado a t. No passo seguinte, o que eu faço? Você pode observar que 2,7 elevado a k, a gente viu que é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 30. Perfeito? Então, onde está 2,7 elevado a k, eu só vou reescrever como 2 elevado a menos 1 sobre 30. Então, mantenha aqui esse lado da igualdade. Reescrevi isso aqui de uma maneira um pouco mais palpável, sem esse k, que a gente não sabe quem é, beleza? E daqui para cá, o que eu fiz? Novamente, mesmo argumento. 2 elevado a alguma coisa, tudo elevado a outra coisa. Mantém a base, multiplica as potências. Então, menos 1 sobre 30 vezes t vai dar menos t sobre 30. Perfeito? Então, de um lado da igualdade, a gente tem 10 elevado a menos 1. Do outro lado da igualdade, a gente tem 2 elevado a menos t sobre 30. O que eu posso fazer? Quando eu tenho uma igualdade, se eu operar de uma maneira e de outra, da mesma forma, desculpa, se eu operar de um lado e de outro lado da mesma forma, eu não altero a igualdade. Então, eu vou aplicar o logaritmo na base 10. Desse lado aqui, 10 elevado a menos 1, e vai aparecer isso. E eu vou aplicar o mesmo log na base 10 desse lado aqui e obter essa expressão. O log de 2 elevado a menos t sobre 30 na base 10. Beleza? Então agora a gente vai usar a propriedade de logaritmo. Esse lado aqui é muito simples porque a gente vai usar a definição de logaritmo. Tudo bem? Qual é a definição de logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10? Seria qual número que eu pego 10, elevo esse número e dá 10 a menos 1? Ué, 10 elevado a menos 1 é 10 elevado a menos 1. Então, isso aqui, por definição, é menos 1. Tudo bem? O outro jeito de fazer isso é a regra do tombo. Para quem lembra, o expoente cai multiplicando a expressão, então seria menos 1, que multiplica log de 10 na base 10. E log de 10 na base 10 é 1. Então, por isso que sobra aqui o menos 1. Seria menos 1 vezes 1. Vamos usar a regra do tombo de novo aqui do lado direito, beleza? Então, eu tenho todo esse expoente menos t sobre 30, ele vai cair multiplicando. Então, vai ficar menos t sobre 30 vezes log de 2 na base 10. É o que aparece aqui. Beleza? No enunciado, ele sugere que a gente use o valor aproximado de log de 2 na base 10 como 0,3. 0,3 nada mais é do que 3 décimos. Tá? É uma opinião, uma preferência pessoal minha mexer sempre com fração, porque você acaba cancelando aqui de uma maneira positiva de novo, tá? Você acaba cancelando expressões e trabalhando com números mais simples, tá? Em algumas provas a gente pode usar calculadora, como PAIS e outros, né? O Enem, né? Então, a gente tem que ter essa... Se a gente tiver essa ferramenta mais de liberdade de mexer com frações, facilita nessas horas, tá? Como é que a gente pode simplificar essa fração? Eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 vai ficar 1. 30 dividido por 3 fica 10. Como é que a gente multiplica a fração? T vezes 1 dá T. Esse 10 aqui que tinha aparecido na simplificação vezes 10 vai dar 100. Então, a gente conclui que menos 1 é igual a menos t sobre 100. Né? Como é que a gente pode, então, resolver isolar o t aqui? A gente pode multiplicar os dois lados por menos 100, por exemplo. Então, aqui fica só o t, e menos 1 vezes menos 100 fica 100. Então, o tempo que vai levar para que a massa radioativa de césio se reduza a 10% inicial, do valor inicial, é de 100 anos. Item E. Beleza? Agora, então, a gente vai comparar todo esse trabalho que a gente teve, todas essas propriedades de logaritmo. Em vez de usar isso, a gente vai usar um raciocínio químico da coisa, né? A gente vai usar a definição de meia-vida e ver como essa interpretação, esse domínio da química vai fazer você resolver essa mesma questão de maneira muito mais rápida. Beleza? Então, vou seguir com o Gustavo agora. Manda ver. Valeu, Ian. Então, vamos agora resolver essa questão utilizando o raciocínio químico, né? Utilizando a ideia química dessa questão da meia-vida. Lembrando que a meia-vida do césio é de 30 anos, né? O Ian estava até antes da gente começar
essa resolução, e estava me contando que o Césio aparece na série Dark. Eu ainda não tive tempo. Exato. Pretendo assistir em breve. É um breve comentário, mas ela aparece, só porque, né, a galera tá vendo agora, tá falando muito da série, mas eles comentam um pouquinho do Césio lá. Legal, bacana. Então, pessoinhas, vamos utilizar essa ideia de 30 anos e ele quer chegar numa massa final de 10%. Esse método de resolução, pessoas, o que acontece? Ele vai funcionar muito bem porque a questão nos traz alternativas muito distantes uma das outras, né? Tanto é que a alternativa correta é a letra E, que é 100 anos, frente a outras alternativas que têm uma possibilidade bem menor, algumas até menores que o tempo de meia-vida. Então, como a ideia de tempo de meia-vida é que a cada 30 anos, metade da massa radioativa desse césio irá ser convertida, irá ser decaída. Então, se eu quero trabalhar com porcentagem, vamos imaginar que minha quantidade inicial de massa radioativa é 100%. Então, após um período de meia-vida, ou seja, 30 anos, eu vou ter metade da massa radioativa. 50%. Vou decair outro período de meia-vida. 30%. Desculpa, 30 anos. Então, 50% vai decair agora a metade. 25%. 25%. Vou decair mais 30 anos. Vou chegar na metade de 25, que é 12,5%. Dito isso, galera, observem que passaram-se quantos anos para chegar a 12,5%, que é próximo de 10%. Passaram-se 30, 60, com mais 30, né? Mais 30, 90 anos. A alternativa maior que 90 anos e mais próxima de 90 é a alternativa letra E, né? Que tem justamente 100 anos, coisa de 10 anos a mais, que seria justamente esses 2,5% que estão sendo decaídos. Então, essa é uma maneira que vocês podem resolver essa questão utilizando seu conhecimento de química. Inclusive, o próprio enunciado já traz essa ideia, então já te dá uma dica para você economizar tempo, por causa do que você tem cerca de 3 minutos para resolver alguma questão. Então, quanto você ganha tempo nessa, você pode gastar mais tempo em outras questões que você considerar mais difícil durante a sua resolução. Então, gente, vocês viram que vocês conseguem resolver a mesma questão por mais de uma maneira, né? Basta que você tenha as devidas ferramentas. Outra coisa que eu acho muito válida dessa resolução do Gustavo é que ela mostra a ideia de tentativa e erro. E você pode aplicar isso sempre quando você estiver travado. Se você sobrou tempo, tem questões ali que você ainda gostaria de resolver, mas não sabe a maneira analítica, a maneira precisa de resolver, tenta pensar de outra forma, né? Sair da caixa mesmo e, enfim, você consegue resolver algumas questões dessa forma também, né? Então, isso, tentem procurar a maneira que você se sente mais confortável de resolver e que claramente tem uma maneira mais eficiente que outras, né? Então, eu acho que Uma coisa compensa você... que me irrita muito, né, Ian? Porque os alunos, professor, mas qual que é a maneira certa de fazer? gente, existem inúmeras maneiras de... O certo é o que você consegue fazer, né, cara? Exatamente, você tem que se... Eu acho que o errado é você insistir numa coisa que você não está entendendo e não ter a menor segurança se sua resposta está certa ou não, né? Pois é, então, por isso que eu gosto de mostrar vários caminhos, inclusive porque eu não gosto muito de fórmula, né? Especialmente fórmulas em química, né? Já tem as fórmulas de física para lembrar, né? Então você tem essas fórmulas para ficar na cabeça. Então eu tento minimizar ao máximo, porque aquela máxima, né? Química é uma eterna regra de 3, né? Uma receitinha de bolo. Acaba sendo em alguns casos, né? Especialmente alguns casos que caem no Enem. Então você migrar para a regra de 3 quando for possível, né? Dentro da lógica, né? Quanto mais você entende os conceitos e os conteúdos, né? Mas você consegue aplicar a matemática tentando sempre buscar o mais simples, né? Certo. Isso assim, se você for ser bem rigoroso, o exponencial não é o exemplo de regra de 3, então não adianta você achar que toda química você vai resolver do mesmo jeito, né? Então o Gustavo ele deu uma ótima maneira de vocês irem pensando de uma maneira alternativa, só com o conceito de meia-vida, que inclusive foi dado no enunciado, né? E você chegar a uma resolução de uma maneira que você não precise saber a matemática ou a aplicação de logaritmos, tá? É porque cada um tem seu forte e às vezes você não vai estar muito seguro nessa área da matemática, né? Então é isso. Eu realmente agradeço novamente o Gustavo pelo espaço aqui, beleza? Agradeço a vocês por terem visto esse vídeo. Volto a palavra para o Gustavo.
Bom, Ian, eu que agradeço enormemente pela sua presença aqui no canal. Agora que já antecipamos que você vai participar novamente, então estou ansioso para esse nosso grande encontro, né, com o Igualmente. Lucas, Grande encontro, é o Barramalho é o e Barramalho. companhia. Eu quero ser o Geraldo. Tudo bem, justo. Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar aquele joinha, aquele comentário, dar sugestão também de algumas resoluções, né? A partir de alguma resolução, Compartilhar com quem você acha que pode ser interessante, né? Pode né? ajudar Principalmente o alguém. pessoal da escola pública, né? Para auxiliar nesses conceitos, né? Perfeito. Durante essa pandemia que está um pouco complexo. Então, também, né? Deixa também sugestões de questões para a gente resolver, que dependendo, a partir de uma sugestão de questão, a gente consegue puxar um tema, né? Gravar um vídeo maior, uma aula maior, trazer outras pessoas, né? Fazer interface com outras áreas do conhecimento, que é a nossa pretensão, para que a gente tenha um compreendimento cada vez maior, não só da prova do Enem, né? Do PAS, mas algumas coisas relacionadas à vida também, né? Um conhecimento que vai ser levado para frente, com certeza. Então, beijos, até o próximo vídeo, galera. Beleza. Valeu, gente. Até mais.